Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha o seu coração, o coração da sua família, nesta manhã de domingo. Através deste canal, nós estamos começando a nossa aula da Escola Dominical. Eu quero convidar você a apanhar sua Bíblia, a reunir a sua família e juntos assim estudarmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã de domingo e pela bênção, Senhor, mesmo através destes canais na internet, de podermos abrir a Tua Palavra e juntos estudá-la, juntos, ó Deus, recebermos o Teu recado para as nossas vidas. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, rogar que o Senhor visite o coração deste irmão, desta irmã que agora nos assistem. Rogamos, ó Deus, que o Senhor visite o coração deste amigo, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a direção, o renovo, a palavra necessária, a palavra de salvação, de libertação. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada pessoa. Que esta manhã seja uma manhã de visitação, uma manhã de milagres, uma manhã onde o Senhor opere maravilhas. Ilumina nossas mentes, abra nossos corações, fala conosco, ouve a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos estudado em nossa escola dominical um tema central, e o tema é revitalização da igreja. A cada lição, a cada domingo, nós temos visto assim pontos importantes para que haja a revitalização da igreja. Já vimos o que é a revitalização, o caminho para a revitalização, as motivações corretas para a revitalização, os pressupostos teológicos para que haja a revitalização na igreja. Vimos os sintomas de uma igreja em declínio e no último domingo pensamos com vocês sobre a revitalização da família através do culto doméstico. Nós vimos a relação entre uma coisa e outra. Na lição de hoje, que é a lição de número 6, nós vamos estar tratando do seguinte tema: aprendendo a lidar com o conflito. Aprendendo a lidar com o conflito. Talvez você possa se perguntar: o que tem a ver revitalização da igreja com resolução de conflitos? E eu respondo para você: tudo a ver. Primeiro, porque estabelecemos um elo com a lição da semana passada, que fala sobre a necessidade da revitalização das nossas famílias. Vejam, há uma relação entre a família e a igreja. Nós acreditamos que tendo famílias fortes, nós teremos igrejas fortes. E muitos hoje em nossas famílias não sabem como resolverem conflitos. Então, para que nós tenhamos uma igreja forte, é necessário que tenhamos famílias fortes. E para que possamos ter famílias fortes, é necessário que os membros das nossas famílias saibam como resolverem conflitos. Em segundo lugar, nós vivemos hoje um fenômeno estranho, novo na história da igreja. Que fenômeno é esse? É o fenômeno do abandono das igrejas, conhecido como niilismo eclesiástico, na forma substantiva. É o fenômeno dos desigrejados. Já ouviu falar? Já?
Hoje, segundo as estatísticas, 10 milhões de brasileiros abandonaram a igreja institucional. 10 milhões de brasileiros. Só para você mensurar, a nossa capital, a capital do nosso estado, a cidade do Rio de Janeiro, no último censo mostrou que tem 6.320.000 habitantes. Agora, associe um dado com o outro. São 10 milhões de brasileiros que resolveram servir ao Senhor em casa. Segundo estes, eles não abandonaram a fé na palavra, não abandonaram Jesus. Eles simplesmente estão servindo ao Senhor, segundo eles, em casa. 10 milhões para uma população da nossa capital de 6.320.000. São dados assim alarmantes. Quais seriam as causas desse fenômeno nunca vivido antes na história da igreja? Eu poderia elencar aqui as principais causas. A primeira delas, decepções sofridas. Decepções sofridas com pessoas, decepções sofridas com a instituição, igreja. Segundo, o modo de vida na sociedade contemporânea. Nós temos experimentado mudanças profundas na nossa forma de viver, e isso tem afetado, de uma maneira geral, tudo, inclusive a igreja. Hoje também nós vivemos um tempo onde as pessoas estão desacreditadas em relação às instituições, elas estão desacreditando das instituições, inclusive a igreja. A igreja. Não julgue, taxando essa grande multidão de gente complicada, de falsos crentes, joio. Veja, eu creio na importância da igreja local. Creio que ela é uma instituição divina e que para o crente viver a vida plena na sua caminhada cristã, é necessário que nós estejamos juntos, nós vivamos como corpo de Cristo. Mas existe muita gente boa, existe muita gente piedosa, crente, ferida, hoje, sem congregar. Hoje nós vivemos num mundo que não é favorável ao diálogo. Nós vemos isso em relação ao nosso país, e isso se reflete também na nossa caminhada. E nós precisamos buscar no Senhor a maturidade, nós precisamos buscar no Senhor o discernimento para podermos vencer essas crises. E o propósito da nossa lição de hoje é nos ensinar a lidar com o conflito. Não é especificamente sobre o tema desigrejados ou família. Mas se o irmão, por exemplo, desejar se aprofundar na temática dos desigrejados, eu gostaria de indicar para você 3 obras. A primeira delas, a obra Desigrejados, do pastor Hidauro Campos, que há cerca de 1 ano e meio pregou em nossa igreja. Ele é pastor da Igreja Congregacional de Niterói, no Barreto, e ele publicou essa obra Desigrejados, e a partir do ano passado essa obra foi disponibilizada em todas as plataformas digitais. Então, se você gosta de ler e-books, em todas as plataformas você vai encontrar o livro do pastor Hidauro, Desigrejados. Ele também escreveu uma série de lições para a escola dominical abordando
essa temática. Muitas das nossas igrejas têm abordado esta temática. A segunda obra que eu poderia colocar para vocês seria Os Sem Igreja, do pastor Nelson Bomilcar, ex-Vencedores por Cristo, e que ministrou os louvores em nossa última Assembleia Geral. É uma obra já mais antiga, mas que tem o seu valor, muito boa, e foi publicada pela editora Mundo Cristão. A terceira obra que eu também poderia apresentar a vocês é Feridos em Nome de Deus, de Marília Camargo, também publicado pela editora Mundo Cristão. Então, se você desejar se aprofundar dentro desta temática, você pode buscar o auxílio nestes livros que agora lhes apresento. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que a Bíblia ela faz alusão a conflitos, a discórdias entre os crentes. Vou lhes dar um exemplo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 2 e 3, e eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, a palavra vai dizer assim para nós: Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, juntamente com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Vejam, duas irmãs obreiras que haviam auxiliado o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. A Bíblia vai dizer para nós que elas tiveram conflitos. Paulo vai rogar a elas que entrem num acordo. Paulo vai pedir ao pastor Timóteo que as auxilies nesta tarefa. Né? O que isso mostra para nós? Que conflitos fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso dia a dia. Em minha experiência pastoral, muitas vezes tenho sido procurado por irmãos que desejam congregar conosco, irmãos que vêm de outras igrejas e dizem: pastor, eu gostaria de congregar com vocês aqui em Campo Redondo. E eu costumo indagar os motivos, o que os tem levado a tomar esta decisão. E muitas vezes irmãos falam de brigas, de conflitos em uma outra igreja. Eu sempre costumo dizer a esses irmãos que a mim procuram, eu digo: querido, querida, os problemas que existem lá também existem aqui. O crente, ele deve buscar a direção do Senhor onde ele deve congregar. O que determina a mudança ou não de uma igreja é a vontade de Deus. Então a gente se depara com muita gente decepcionada, muita gente procurando um novo caminho, mas brigas, conflitos não devem ser aquilo que determinam o início de uma nova caminhada. Não, a palavra de Deus não ensina isso para nós. Eu gostaria de ler uma citação presente na nossa revista que diz o seguinte: o conflito acontece quando meus desejos ou temores, minhas expectativas ou metas entram em rota de colisão com os desejos, temores, expectativas ou metas de outra pessoa.
uma frase que consta no livro O Pastor Pacificador, na página 31, de Alfred Poirier. Vou ler de novo a frase. O conflito acontece quando meus temores, meus desejos ou temores, minhas expectativas ou metas entram em rota de colisão com os desejos, temores, expectativas ou metas de outras pessoas. Então, é isso que faz com que surja um conflito. A nossa lição de hoje vai trabalhar essa temática, né, abordando, em primeiro lugar, vantagens do conflito. Você já parou para pensar que, às vezes, de uma coisa ruim você pode tirar coisas boas, lições preciosas? Até mesmo num conflito. Um conflito pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Embora o conflito tenha a sua raiz na nossa natureza pecaminosa, mas o nosso Deus, na sua imensa graça e sabedoria, ele pode se utilizar dos conflitos para nos fazer crescer. Vamos pensar, a nossa lição vai enumerar algumas vantagens do conflito. Vamos refletir nelas. Em primeiro lugar, o conflito revela que há um relacionamento em funcionamento. A intimidade faz com que nossas diferenças pareçam maiores. Quanto mais você se mostra, quanto maior é a intimidade, maiores serão as possibilidades de conflito. Reflita. Com quem você tem mais conflito? É com a pessoa mais íntima sua. Você bate de frente com ela a todo momento, né? É o esposo com a esposa, é o pai com o filho. Por quê? Por causa do nível de intimidade. Há um relacionamento em funcionamento. Isso é normal. Você se afastar de uma pessoa significa você se afastar do conflito, mas você vai viver na superficialidade. Então, o conflito, em primeiro lugar, revela que há um relacionamento em funcionamento. Pense, Deus, ele nos fez seres sociáveis. Ele nos fez pessoas, né, para vivermos umas com as outras. Gente precisa de gente. E isso tem um preço. Mas quando nós olhamos hoje para a sociedade contemporânea, para o homem contemporâneo, nós vamos ver que os homens têm se isolado, têm se fechado aos relacionamentos e, consequentemente, isso tem resultado em quê? Distúrbios, aumento nos distúrbios psicológicos. Os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, os terapeutas estão cheios. Isso é uma doença moderna. Por quê? Porque as pessoas não estão se relacionando como deveriam. Então, aumento dos distúrbios psicológicos, aumento da solidão, aumento da depressão, aumento na dependência química e até mesmo aumento nos números dos suicídios. As pessoas que buscam o suicídio como uma saída, o número dessas pessoas em nossa sociedade aumenta a cada dia. Deus nos fez para vivermos em relacionamento. Segundo lugar, o conflito ajuda a refinar o nosso caráter. As pessoas com quem nós temos nossas diferenças, elas servem como lixas de Deus para alisar as nossas arestas. Isso mesmo, lixa.
Pense numa lixa de madeira, pense numa lixa de ferro, pense numa lixa de unha. Qual é o papel de uma lixa? É acertar as arestas. Todos nós temos as nossas arestas. E a outra pessoa com quem nós temos o conflito, ela pode ser uma ferramenta de Deus para que essa área da nossa vida seja trabalhada. Todos nós temos as nossas imperfeições. Você lembra do tempo em que as crianças brincavam umas com as outras na rua? Eu lembro que lá em casa, por exemplo, se costumava dizer que os seus problemas na rua você vai resolver lá fora, na rua. E ali a gente brincava, a gente brigava muitas vezes, a gente resolvia e, consequentemente, a gente aprendia. A gente aprendia a dividir, a gente aprendia a perdoar, a gente aprendia a resolver conflitos, a gente aprendia a viver. As crianças, desde cedo no relacionamento com outras crianças, elas iam pouco a pouco aprendendo. A mesma coisa acontecia dentro das casas quando o número de irmãos era maiores. Ou seja, um servia de lixa para o outro. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento familiar, de uma maneira geral, na igreja. Todos nós temos as nossas imperfeições e o nosso caráter pode ser aperfeiçoado através dos conflitos. É uma vantagem. Em terceiro lugar, encare o conflito como uma oportunidade para você crescer e glorificar o nome do Senhor. Você vai se deparar com aquela situação e você vai chegar e vai dizer para o Senhor em oração: Senhor, me ajude a te honrar, me ajude a agir como Cristo. Eu quero imitar a Jesus, eu quero viver como Cristo viveu. Me capacite, Senhor, a ter paciência, amor, a viver em humildade. Eu quero ser um retrato de Jesus aqui na terra. Então, é mais uma vantagem. Mas, em segundo lugar, como normalmente nós reagimos ao conflito? Já parou para refletir? Vejamos. Geralmente nós reagimos ao conflito de uma dessas 4 maneiras. Em primeiro lugar, da minha maneira. Da minha maneira. Eu faço valer a minha vontade até que o outro desista. Eu ajo como se eu fosse um ditador. Eu imponho a minha vontade. Há muita gente que reage assim. Eu me coloco como se eu estivesse totalmente certo e a outra pessoa estivesse totalmente errada. A minha maneira é a única maneira. O que essa postura revela? Total falta de humildade. Mas é desta forma que muitas pessoas reagem ao conflito. Será esta a sua? Segundo lugar, há muitas pessoas que reagem ao conflito da seguinte forma: de maneira alguma. Esta vai dizer: eu vou retirar meu time de campo, eu vou evitar o conflito, eu vou ignorar o problema, eu vou evitar a todo custo me indispor com fulano de tal. Qual é a grande questão? O problema, quando eu retiro o time de campo, quando eu não quero me defrontar com a situação, a grande questão é que a gente não resolve nada, porque eu só vivo me afastando do problema, do conflito. Eu jogo aquela situação para debaixo do tapete, eu empurro com a barriga, conforme a gente costuma dizer. Então,
não é essa também a maneira correta, de maneira nenhuma. Em terceiro lugar, da sua maneira, é o contrário do primeiro posicionamento. Diante da situação adversa, eu desisto, eu finjo que eu estou surdo, ou eu me faço de morto. Eu me faço de morto, né? Eu busco a todo tempo a aprovação do outro. E por isso eu faço de contas que eu sou um capacho e eu cedo sempre à vontade dele ou dela. Pergunto, é a melhor forma? Mas com certeza você conhece pessoas que reagem dessa forma. Talvez seja você, mas eu preciso dizer que esta não é a maneira correta de você resolver uma situação. Deus não deseja que você haja assim não, meu irmão. Em quarto lugar, a nossa maneira. Como? O que significa a nossa maneira? Nós trabalhamos em nossos alvos mútuos, juntos. Eu não apenas me preocupo em resolver o problema, mas eu me preocupo também em cuidar do relacionamento, eu me preocupo com o outro. Então eu resolvo a situação, eu me preocupo com a outra pessoa, em ouvir a opinião da outra pessoa e a gente tenta se ajustar diante daquela situação. Esta é a maneira correta de resolver um conflito. Mas em terceiro lugar, eu gostaria de pensar de maneira assim mais direta e prática modos bíblicos de lidar com o conflito. A nossa lição também enumera aqui algumas sugestões baseadas na palavra de Deus. Quais seriam elas? Em primeiro lugar, lembre-se sempre, você é um seguidor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo na Bíblia, ele é descrito como o príncipe da paz. É aquele que promove a paz. Quando o caráter do crente é descrito lá nas bem-aventuranças, ele é descrito como um pacificador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9, vai dizer assim, abre aspas, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Coloque esta bem-aventurança na forma inversa da frase. Os filhos de Deus são pacificadores. Estão vendo aí? Então, lembre-se que você é seguidor de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz e você necessariamente, como um seguidor, você é também um pacificador. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 18, e eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, ele vai dizer assim para nós, abre aspas, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Fecha aspas. Então, a primeira consideração que nós devemos fazer, devemos trazer à nossa mente, é de que nós somos seguidores de Jesus. Segundo, converse com Deus sobre o conflito. Você já reparou que às vezes a gente fala sobre um problema com tantas pessoas, a gente lamenta, a gente reclama, mas a gente não ora por aquela situação? Já reparou isso? Né? O Senhor deseja que você ore, que você não simplesmente peça a oração, mas que você ore por aquele problema, por aquela situação. Você tem essa prática? Olha o que diz Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5. Verso 5 e o 6, ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo, ele vai revelar para nós um dos nossos grandes problemas, especialmente na hora de resolvermos os conflitos, é de agirmos por impulso. Você vai logo conversar com aquela pessoa, você não para orar, para considerar na presença de Deus aquela situação, você não ora pela pessoa em si. O texto da palavra de Deus vai mostrar para nós a necessidade de nós aprendermos a nos colocar na completa dependência do Senhor. Então, lembre-se que você é um seguidor de Jesus, ore antes de tudo. Terceiro lugar, analise o problema. Pergunte a você mesmo, quanto desse problema é minha falta? Quanto? Qual é o percentual? Será que o problema é todo do outro? A Bíblia, em diversas passagens, ela vai nos ensinar a necessidade de nós fazermos um autoexame, de nós nos analisarmos na presença do Senhor. Então, olhe para você, analise a situação, veja qual é a sua parcela. Lá no Sermão da Montanha, Jesus ele vai orientar, na nova tradução na linguagem de hoje, Mateus capítulo 7, no verso 3 e o verso 5. Ele vai dizer assim, por que é que você olha o cisco que está no olho de seu irmão e não vê o pedaço de madeira que está no seu próprio olho? E no 5 ele diz assim, hipócrita, tire primeiro o pedaço de madeira que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Sou eu, pelo menos, parte do problema? Pergunte-se. Não existe isso de problema dele ou problema dela, existe o nosso problema. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 8, ele vai dizer assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a sua verdade não está em nós. Pesado, duro, né? Então, seja honesto, seja honesta, ninguém é perfeito. Todos nós fazemos coisas estúpidas. Quarto conselho que eu quero deixar para você na hora de resolver um conflito. Depois de você se colocar como discípulo de Jesus, de você orar, de você analisar a sua parcela, aí você vai marcar aquilo que nós poderíamos denominar de conferência de paz. Seja com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pastor, com o presbítero, com a irmã da União Auxiliadora Feminina, aí você vai marcar a sua conferência de paz. Mas como você vai para essa conferência? Você não vai com aquele pensamento, vamos ver como é que fica. Se você vai com esse tipo de pensamento, eu quero dizer para você que o problema não vai ser resolvido. Você vai para uma conferência de paz. Lembre-se do conselho de Jesus, da orientação de Jesus, que se você vai trazer a sua oferta diante do altar, você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali perante o altar, vai resolver e volta. Então, seja humilde. Algumas sugestões práticas para essa conferência de paz. Primeiro, escolha o melhor momento. O melhor horário, viu? Para você procurar esta pessoa. Será que é o momento mais oportuno? Às vezes se vai conversar antes do culto.
Será que antes do culto, né, na hora do culto, minutos antes, é o melhor momento? Eu acho que a gente não é o melhor momento, isso se for na igreja. Quando um cônjuge está cansado, debilitado, sentindo uma enfermidade, é o melhor momento? Creio que não. Então busque um melhor momento. Segundo, escolha o lugar ideal, o lugar certo, um lugar onde não haja a interferência de terceiros, onde você, se você quiser chorar, você chore, e as pessoas não fiquem olhando para você, num lugar onde você não seja interrompido pelo telefone, né? Tome as devidas providências, né? Num lugar onde a conversa não vai ser interrompida. Então, veja o melhor momento, veja o melhor lugar, né? Comece a sua conversa com oração, antes de qualquer coisa, feche os seus olhos. Olha, eu queria conversar com você, mas eu queria primeiramente orar. Peça a presença de Deus. Quarto, saiba ouvir. Saiba ouvir. O sábio Salomão, lá em Provérbios 18:3, ele vai dizer assim: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então, não se coloque como dono da razão, mas saiba ouvir o outro lado, ok? Quinto, não condene, não julgue. Nós não estamos na condição de juízes, nós não somos juízes de ninguém. Jesus, ele vai dizer para nós que com o mesmo critério que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado, minha irmã. Sexto, respeite a opinião do outro. Pode ser que você, na hora da conversa ali, você vai se deparar com alguém que pense de uma maneira totalmente diferente da sua. E ele agiu segundo aquilo que ele acredita. Veja, então, se você se deparar com esse fato, embora você não concorde com o argumento apresentado, mas se coloque no seu lugar, respeite a opinião da outra pessoa. Sétimo lugar, se disponha a perdoar aquela pessoa, a limpar o seu coração. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:32, que leio aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Depois de tudo isso, se ainda for necessário, busque auxílio de um conselheiro, de uma pessoa madura, de uma pessoa que possa de fato ajudar, se você não conseguir resolver esta situação. Lá em Provérbios 18:22, a palavra vai dizer assim: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então, se você, depois de seguir toda essa orientação, você não conseguir, busque ajuda. Mas busque ajuda com alguém maduro na fé. Já vivi situações na vida pastoral de pessoas que buscaram ajuda com outras pessoas, receberam maus conselhos, a situação piorou e depois eu tive que resolver essas questões todas no gabinete pastoral. Seja sábio, procure alguém maduro na fé. Concluindo a nossa lição, nós hoje falamos sobre conflitos e a necessidade de resolvermos os conflitos, de aprendermos a resolver os conflitos, para que nós possamos ter uma igreja sadia, para que haja o processo de revitalização da igreja. E também podemos dizer,
para que haja a revitalização da família. Nós vamos ter famílias saudáveis, nós teremos igrejas saudáveis. Reflita comigo. Hoje, existe alguém em seu círculo familiar, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na igreja, com quem você tem tido conflito? Existe alguém? O que você pode fazer, meu irmão, minha irmã, para resolver esse conflito? Reveja aí todos esses conceitos, dobre o seu joelho, peça a direção do Espírito Santo e que o Senhor assim tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar? Feche os seus olhos, levante as suas mãos e vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a sua graça e o seu perdão. Senhor, eu quero louvar o Teu nome pela manhã desse dia. Eu quero louvar o Teu nome, ó Deus, por essas verdades da Tua palavra. Não são verdades fáceis de serem vividas. São verdades muito difíceis, Pai, porque elas ferem o nosso orgulho. Elas fazem com que muitas vezes nós tenhamos que nos desnudar na frente do outro, mostremos os nossos defeitos, mostremos a feiura da nossa alma. E nós queremos rogar que o Senhor nos ajude na aplicação dessas verdades difíceis, Pai. Ó Deus, ilumina nossas mentes. Ó Deus, abra os nossos corações, jogue por terra toda resistência. Nós rogamos a Tua bênção, a Tua graça, ó Deus, sobre nós. E venha, Senhor, fortalecer as nossas famílias. Venha fortalecer, Senhor, a Tua igreja, a nossa igreja local em Campo Redondo. Ó Deus, nós entregamos a Deus o relacionamento entre as igrejas. Muitas vezes existem problemas entre as igrejas e nós precisamos observar todas essas orientações que o Senhor nos dá em Sua palavra. Senhor, nós precisamos, carecemos de um avivamento espiritual, de um despertamento. Venha sobre nós, ó Deus, mostra os nossos erros, mostra, Senhor, onde precisamos melhorar e venha sobre nós e sopra sobre o Teu povo, Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração e socorre-nos. É a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém, amém, sim, amém. Eu quero me despedir agradecendo a você mais uma vez a sua companhia, a desejar a você um bom domingo, incentivar você, se você começou a assistir essa aula e ela já estava em andamento, eu quero desafiar você a assisti-la do início. Esse material está gravado, está disponível. Assista toda a aula. Se o mesmo aconteceu em relação a algumas outras aulas, assista do início. Busque lá, no YouTube e assista a aula completa. Deixe que o Senhor ministre ao seu coração. Se possível for, nesse dia, ligue para alguém, ligue para um idoso, ligue para um enfermo, ligue para uma pessoa que você saiba que esteja sozinha em casa. Ligue para alguém, Não há problema nenhum em você sair do seu isolamento hoje, da quarentena, através do telefone, através de uma rede social. Que Deus abençoe e, se o Senhor permitir, logo mais nós temos um encontro marcado neste canal. Grande abraço, Shalom Adonai.